Em Salmos 42:11 diz: Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Privilégio estar aqui novamente para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje que é o último dia do ano de 2020, um ano em que a Igreja de Cristo mais do que nunca se mostrou uma igreja militante, uma igreja que luta, uma igreja que quer engrandecer o nome do Senhor Jesus, ainda que esteja impedida de vir aos templos em alguns dias desse ano.
ainda que não tenhamos vivido uma comunhão como a gente gosta de viver, mas o Senhor usou cada um de nós para a glória dele, da maneira como ele planejou e da maneira como ele queria. Essa primeira canção que a Raquel cantou falou muito ao meu coração, porque por maior que seja a pressão, o Senhor jamais nos deixará, não nos deixará desamparado, nem nos abandonará. Assim diz a palavra do Senhor, que nós vamos ler e meditar no dia de hoje. Eu não sei em qual momento do dia você escolheu para reunir a sua família ou para, mesmo que sozinho, meditar e ouvir da parte de Deus uma mensagem de fim de ano. Esse ano que foi tão turbulento para tanta gente, mas o Senhor jamais nos abandonou e é isso que a gente vai aprender um pouco no texto que nós vamos ler. Eu queria convidar você a juntos meditarmos no texto de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, a palavra de Deus então vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-los. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, e disseram-lhes: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, nessa hora nós queremos te celebrar e te adorar e nos render diante da sua presença, porque o Senhor é o Deus que faz com que a Escritura seja iluminada em nossos corações. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, nessa hora, entre com a sua palavra, que é viva, eficaz, que penetra no coração do homem, e nós te pedimos, Senhor, que essa palavra faça isso nesse momento.
em detrimento, Senhor, do canal que está sendo usado, que é um canal falho. Senhor, nós te pedimos que a sua palavra, que é perfeita, alcance mentes e corações para a sua glória. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O que nós vemos nesse texto de uma maneira muito peculiar são 2 discípulos de Jesus. Eles não fazem parte do grupo dos 12 discípulos principais de Jesus. Eles não são aqueles que nós conhecemos com mais frequência, mas eles são um grupo de pessoas, uma dupla que está indo para longe de Jerusalém. É interessante você perceber por que isso acontece e por que eles tomam essa decisão de ir para Emaús. O texto bíblico vai nos dizer que Emaús ficava a 11 quilômetros de distância, ou seja, era uma boa caminhada para longe de Jerusalém, porque Jesus havia orientado eles desde o princípio que eles ficassem em Jerusalém. Então você vê 2 discípulos de Jesus caminhando para um povoado distante, caminhando para um lugar longe. Você vê o quanto o coração deles estava nebuloso, o quanto o coração deles estava distante do propósito de Deus. Eu não quero dizer que você não pode ficar triste quando alguma coisa ruim acontece conosco. Pelo contrário, nós somos humanos e é muito comum, diante de situações difíceis, a gente chorar, a gente ficar com o nosso coração abatido. Mas como discípulos de Jesus, nós não temos o direito de desobedecer ao Mestre, de ir para longe da sua vontade, de caminhar para longe de onde Deus havia orientado a eles e de onde Deus nos orienta. A gente viu esse ano muita gente que, diante da pandemia e diante das tristezas do dia a dia, se afastaram da igreja. A gente viu pessoas que, diante de tudo que a gente estava vivendo, não conseguiu manter uma comunhão verdadeira com Cristo, se afastou de Cristo. E essa não é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz que eles estavam caminhando para longe e no caminho eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Mas o coração deles estava cego para uma realidade espiritual. O coração deles estava cego para uma realidade que Deus havia planejado. A salvação estava na cruz, a morte de Jesus como sendo uma morte necessária para eliminar os nossos pecados. Mas o coração deles estava cego para essa realidade. Jesus mesmo já havia antecipado a sua morte, Jesus já havia antecipado até mesmo a ressurreição dele, mas eles não conseguiam perceber de que tudo o que eles estavam vivendo era parte desse propósito. O verso 15 vai nos dizer que enquanto eles conversavam e discutiam a respeito das coisas que haviam acontecido, o próprio Jesus se aproxima deles. Olha que interessante, Jesus, que era a razão da tristeza no coração deles, Jesus, que era a razão do debate que eles estavam vivendo, se aproximam deles. Mas o texto também vai dizer que os olhos deles estavam como que cegos para essa realidade. A gente tem algumas hipóteses aí a respeito desse não reconhecimento dos discípulos. O primeiro é que eles estavam tão distraídos, tão concentrados na sua tristeza, que perderam o foco na solução. Eles estavam tão concentrados no problema que perderam o foco naquele que resolve todos os problemas. Eles estavam tão concentrados na pandemia, na doença, na vacina, que em algum momento da caminhada eles perderam o foco em Cristo. Você esse ano, você passou por momentos difíceis, por momentos tranquilos, por momentos de tristeza. Você percebeu que em algum momento você pode ter perdido o foco em Cristo? Você pode ter tirado os seus olhos de Cristo? A Bíblia nos fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Será que você não tirou da sua memória aquilo que nos dá esperança? Será que você permitiu que a pressão do mundo, a dificuldade da pandemia, a dificuldade de um isolamento social, você não permitiu que esse tipo de coisa afastasse o seu coração de Cristo? Eu quero convidar você a caminhar com esses discípulos, mas perceber, abrir os seus olhos para uma realidade que não mudou e nunca mudará. O Senhor sempre esteve conosco.
mesmo no caminho difícil, mesmo na tristeza do coração, mesmo nas dificuldades que a vida nos proporciona no ano de 2020, no ano de 2021, em todos os anos que ainda viveremos, se Cristo não voltar antes, diante de toda essa tristeza, diante de toda essa amargura que às vezes toma conta do nosso coração, não perca o foco. Jesus está conosco. O caminho é difícil, o caminho é para um lugar longe, muitas vezes é um caminho de desobediência, porque os discípulos estavam indo para um lugar onde Jesus não tinha mandado eles irem, mas o Senhor não nos abandona. Jesus se aproxima deles e a palavra de Deus nos diz que Jesus pergunta: por que é que vocês estão debatendo? O que é que vocês tanto debatem nesse caminho? E eles, esse mesmo texto vai dizer que eles se voltam para Jesus, e o texto é claro em dizer também que eles estavam com o rosto entristecido. Dá para perceber que o que havia acontecido havia abalado o coração deles. E aí, quando eles vão responder a Jesus, eles dizem: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram. Sabe que às vezes a gente responde ou a gente fala com Deus como Cleópas fez? A gente chega para Deus e fala: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está cego diante dessas realidades? Às vezes a gente faz algumas orações mal criadas que demonstram bem a falta de fé ou a falta de visão que existe em nosso coração. Você consegue imaginar Jesus como sendo a única pessoa que não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém? Se ele estava vivendo aquilo que estava acontecendo, se ele mesmo havia morrido na cruz, se ele mesmo tinha sentido o peso da cruz, a dor dos cravos nas mãos. Se você acha que durante esse ano você sofreu muito, eu quero lhe apresentar Jesus, porque ninguém sofreu como Cristo. Ninguém sofreu como Jesus, e ele conhece sim tanto as circunstâncias que nos cercam, quanto o sofrimento, porque ele é experimentado em dores, e nessas dores, e nesse castigo, e nessa cruz, a Bíblia fala em Isaías 53 que isso é que nos trouxe a cura, isso é que nos trouxe a paz. Ele foi ferido e pisado pelas nossas transgressões. Então Jesus sabe bem aquilo que nós estamos passando, Jesus conhece bem o sofrimento do nosso coração, Jesus sabe bem tudo aquilo que a gente vivenciou esse ano, e é por isso que a gente pode confiar nele, a gente pode guardar a nossa fé intacta, porque ele conhece o sofrimento, ele conhece a dor e ele conhece o nosso sofrimento, e no momento certo nos dará alívio e salvação. Jesus pergunta para eles aquela pergunta retórica, como quem não sabe, mas sabe. E aí Jesus pergunta para eles assim: que coisas? De que vocês estão falando? Porque Jesus queria ouvir a resposta do coração deles. Jesus queria entender e queria que eles falassem com a própria boca ali o que eles estavam sentindo, para a partir desse argumento deles, Jesus pautar aquilo que ele estava para falar para esses discípulos. Jesus às vezes faz esse tipo de pergunta, ele sabe a resposta, mas ele faz esse tipo de pergunta para ouvir da nossa própria boca aquilo que está angustiando o nosso coração. É por isso que as nossas orações são pertinentes. Apesar de Deus já conhecer, antes de a gente abrir a nossa boca, Deus já conheceu o que se passa dentro do nosso coração. Ele quer que a gente fale, ele quer que a gente verbalize isso. Ele faz algo semelhante com o cego. Um cego chega até ele pedindo para que ele opere um milagre na vida do cego. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Como quem não soubesse, porque ele queria que o cego abrisse a boca dele e dissesse: eu quero ver. E se a sua visão espiritual está escurecida diante de tantas coisas que a gente viveu esse ano, peça ao Senhor: Jesus, abra os meus olhos, abra os olhos da minha fé, os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar qual é o seu propósito na minha vida. Porque a gente só passa de ano na escola quando a gente aprende a matéria e prova que a gente aprendeu. Talvez o Senhor esteja esperando que a gente aprenda a lição, para que Ele nos passe de ano, para que as realidades mudem,
para que Deus opere o milagre que Ele está para operar, para que Deus cure a nossa nação, para que Deus nos livre desse Covid-19. Então, talvez Deus esteja esperando de você que você expresse para Ele aquilo que está enchendo o seu coração ou a realidade espiritual que você está vivendo, para que essa realidade comece a mudar. Eles explicam essas coisas para Jesus, eles dizem que Jesus morreu, como se Jesus não soubesse. Eles dizem que os sacerdotes, que os líderes religiosos condenaram Jesus, e aí eles expressam a esperança que eles tinham. Eles dizem nesse verso 21 que eles tinham esperança de que Jesus fosse aquele que resgataria Israel. Israel vivia sob a opressão de Roma. Israel não era um povo livre, não era uma nação livre, era uma nação escravizada por Roma. E eles compartilham que eles tinham esperança de que Jesus exterminaria essa escravidão, de que Jesus quebraria esses grilhões. A gente consegue ver que eles tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus. Talvez você tenha também expectativas erradas a respeito de Cristo. Você tenha criado aí dentro da sua mente um Jesus imaginário que vai livrar você de todos os seus problemas, ou que vai exterminar todos os males a partir do momento em que você compartilha isso com Ele. Não é esse o ministério de Jesus. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus pode curar qualquer doença. Jesus pode levantar qualquer aleijado. Jesus pode ressuscitar qualquer morto. Mas isso não quer dizer que Jesus vai operar esse tipo de milagre conforme a sua vontade. Se teve uma coisa que a gente aprendeu esse ano, é de que Deus é soberano. Soberano significa dizer de que Ele decide, Ele manda, Ele resolve na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer e se Ele quiser. Doentes existem muitos, mortos, morre gente todo dia, mas o poder de Deus é operado, o poder de Deus se manifesta conforme a vontade do Senhor. Eles tinham a expectativa de que Jesus libertasse Roma, de que Jesus se levantasse como um rei de Israel, um rei físico com coroa, com trono, onde a gente pudesse visitá-lo e libertasse Israel de uma opressão de Roma. Mas Jesus não veio, não nessa ocasião, para libertar Israel da opressão de Roma. Jesus veio nos libertar dos nossos pecados. Jesus veio nos libertar de uma maldição que estava impregnada em nós. Jesus veio nos libertar de uma condenação eterna que estava separado para nós, porque todos nós pecamos. E por pecarmos, estávamos destituídos do reino de Deus, estávamos afastados da glória do Pai. Jesus veio proporcionar essa ligação do homem pecador com um Deus completamente santo e puro. E Ele realizou, Ele concluiu isso. Mas as nossas expectativas erradas, às vezes, nos fazem esperar de Deus algo que Deus não está disposto a nos dar. Você tem expectativas com relação ao ano de 2021, que está prestes a entrar. Mas eu quero dizer que se você não se aproximar de Cristo, o ano de 2021 não lhe traz nenhuma novidade, não lhe traz nenhuma notícia boa. A notícia boa, as boas novas de salvação, são de que um homem perdido e distante de Deus pode se reaproximar de Cristo através da graça de Jesus. Se você se reaproximar de Cristo, ou se você entregar a sua vida a Cristo, você pode ter grandes expectativas com relação ao ano de 2021. Ainda que o ano de 2021 ainda traga problemas, ainda traga doenças, você pode ter grandes expectativas a respeito do ano de 2021, porque com Cristo você pode ter uma vida nova, você pode viver uma realidade diferente. Eu quero convidar você a experimentar essa nova realidade. Não faça como esses discípulos, porque eles vão compartilhar com Jesus e conosco de que apesar de pessoas terem visto Jesus ressurreto, de que o túmulo estava vazio, eles ainda assim se mantêm com o coração triste, porque eles não conseguem enxergar as realidades espirituais das boas novas de salvação, do Jesus ressurreto. Ainda caminham e ainda têm em seu coração um Jesus morto, um Jesus crucificado. E quantas pessoas escolhem viver essa realidade? Um relacionamento com um Jesus que já morreu,
mas nós que conhecemos o final da história, desejamos e queremos e vamos viver um relacionamento com Cristo, o Cristo que está vivo. E essa é a esperança do nosso coração. Pode ser que o Covid nos atinja, ou que outra doença, ou que outra circunstância nos atinja, de modo a nos levar à morte. Mas a Bíblia nos garante que quem crer em Cristo, ainda que morra, viverá. Essa é a certeza que o crente tem, de que aquele que tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador tem. Ainda que morramos, viveremos para sempre com Cristo. A morte não é o ponto final. A morte é um novo começo de uma nova realidade, muito melhor do que a que nós vivemos aqui. Essa é a certeza que carrega aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Eles compartilham com Jesus que alguns homens do grupo deles foram lá e constataram que o túmulo estava vazio. E aí Jesus vai dizer para eles: como vocês são tolos. Vocês não conseguem perceber aquilo que a Bíblia toda registra a respeito do Cristo, a respeito da necessidade de sua morte. Porque desde a lei lá do Deuteronômio, dos primeiros 5 livros da Bíblia, até os profetas, tudo levava a esse momento da história. Então, vocês não conseguem perceber que era necessário que o Cristo sofresse para que entrasse na sua glória e para que pudesse carregar todos nós para essa glória celestial. Então, Jesus começa a compartilhar com eles os escritos de Moisés, os profetas, e começa a explicar para eles que a morte de Cristo era necessária. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus planejou o ano de 2020 e a pandemia do Covid-19. Deus planejou isso. Não se escandalize. Nada foge ao controle de Deus. Não morrerá nenhuma pessoa a mais, nenhuma pessoa a menos do que Deus planejou desde a eternidade para esse nosso momento. Só que esse momento planejado por Deus, creio também, é um momento que Deus planejou para que houvesse um despertamento. Um despertamento naqueles que haveriam de se despertar. Um despertamento naqueles que haveriam de entender a palavra e se aproximar mais de Deus diante de uma situação tão difícil. E também para que a gente pudesse ter revelado entre nós, entre a igreja e entre o mundo, aqueles que estavam de repente dentro da igreja, mas não eram igreja. Porque assim como a pandemia aproximou muitos de Deus, também afastou muitos da igreja. Eu não sou capaz de dizer que afastou de Deus, porque eu creio que quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele não consegue mais imaginar a sua vida longe de Deus. Então, eu não creio em alguém que se afasta de Deus, mas eu creio em gente que se afasta da igreja. Então, a pandemia tem o seu propósito. E assim como Jesus explicou para esses discípulos o propósito dele, assim como ele explicou o propósito de salvação que existia ali naquela morte de cruz, Deus tem nos revelado os propósitos que ele tem com relação a essa pandemia. Quando se aproximam de Emaús, depois de Jesus ter explanado ali a palavra de Deus, Jesus faz como quem vai seguir viagem e eles insistem com Jesus para que Jesus passasse a noite com eles. Dá para perceber que a conversa estava agradável, que o entendimento da palavra estava agradável. Ainda assim, no discurso de Jesus, eles não conseguem identificar Cristo. Eles não percebem Jesus. Não percebem Jesus por causa do coração nebuloso, por causa do coração entristecido. Existe uma outra alternativa, e eu prometi compartilhar com vocês. Jesus, ele estava com o corpo ressurreto, esse mesmo corpo que nós herdaremos também na ressurreição. Quando Jesus voltar, nós também teremos um corpo ressurreto. Então, alguns acreditam que esse corpo ressurreto, ele era parecido com o corpo de Cristo, mas não era idêntico ao corpo de Cristo até a sua morte. A gente percebe que ele era parecido porque alguns discípulos conseguem reconhecer. As marcas nas mãos de Jesus ainda estavam lá. Jesus mostra essa marca para Tomé. Mas ele não era idêntico porque alguns não o reconhecem e porque esse corpo é dotado de alguns atributos que o corpo mortal de Cristo não tinha. Jesus, ele aparece e desaparece nos lugares de uma maneira assim miraculosa, coisa que ele não fez enquanto estava encarnado, enquanto viveu ali nos 33 anos até a crucificação. A gente não vê Jesus
aparecendo e desaparecendo dos lugares de uma maneira miraculosa, como a gente vê esse Jesus ressurreto aparecendo dentro de uma casa com as portas e janelas fechadas. Então a gente entende que esse corpo que Jesus agora tem, depois da ressurreição, é um corpo parecido com o corpo que ele tinha, mas não é um corpo idêntico, não é um corpo exatamente igual. E aí eles ainda assim não reconhecem Jesus no discurso de Jesus, mas à noite, quando estavam sentados à mesa e Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Essa parte do texto toca muito o meu coração, sabe por quê? Porque um dos objetivos que eu tenho, que você também deve ter, é ser igual a Jesus. Esse deve ser um dos nossos objetivos. E a gente tenta ser igual a Jesus nos nossos discursos. A gente tenta ser igual a Jesus nas nossas palavras, nas nossas pregações. Se tem um povo que gosta de falar muito, é o povo crente, né? A gente gosta de falar muito. Mas não vai ser no nosso discurso que nós seremos reconhecidos como Jesus. Eles reconheceram Jesus na ação, no partir do pão. É no nosso partir do pão, na nossa comunhão, no bem que a gente faz ao próximo, no amor que a igreja consegue revelar à comunidade, no amor que a igreja consegue revelar à sociedade, é que a gente vai conseguir ser igual a Cristo e fazer com que as pessoas reconheçam Cristo em nós. É mais do que palavras, é mais do que ação, é mais do que palavras, é mais do que discurso, é ação, é a maneira como a gente se comporta, é o nosso testemunho que vai fazer com que as pessoas identifiquem Cristo em nós. Não adianta você ser crente, membro de igreja, se você não for um discípulo de Jesus que tenta imitá-lo, você ainda está longe dele. Você ainda está longe daquilo que Deus quer para você nesse próximo ano. Você vai fazer provavelmente muitas promessas agora na virada do ano. Promessas de dieta, de estudo, de trabalhar mais, de ganhar mais dinheiro. Coloque dentro dessas promessas a principal promessa. A promessa de desejar ser um discípulo de Jesus. Quando Jesus parte o pão, aí eles o reconhecem. O texto vai dizer que os olhos deles foram abertos e reconheceram. Mais tarde, quando eles estão contando para os discípulos, eles falam, quando ele partiu o pão, a gente reconheceu ele. E nesse momento, Jesus desapareceu. E aí eles compartilham um com o outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Uma das características que a gente perdeu com o tempo é a característica de ter o nosso coração ardendo diante da palavra de Deus. A gente vê muita gente hoje em dia que arde o seu coração em muitas coisas. Eu não sei se Hollywood tem culpa nisso, mas o nosso coração, ele se acostumou com efeitos especiais, efeitos pirotécnicos, show da virada com fogos de artifício, e isso aquece o nosso coração de uma maneira que muitos crentes hoje em dia não conseguem perceber a mesma reação quando a gente medita na palavra, quando a gente ouve a palavra. Eu espero estar errado, eu espero que vocês, diante da meditação da palavra, estejam agora com o coração aquecido diante daquilo que Deus está falando ao nosso coração. Mas a verdade é que a gente se impressiona com muitas coisas, mas a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E talvez por isso o Senhor tenha proporcionado tantas circunstâncias que nos obrigam a voltar para a palavra, para entender de Deus aquilo que a gente está passando. Ano passado a gente viveu uma estreia no cinema, eu acredito que a maioria de nós foi no cinema, ouviu o filme depois, o filme dos Vingadores, e eu vi uma vibração tão grande no cinema, quando as coisas aconteciam, e as pessoas gritavam, as pessoas choravam, as pessoas se emocionavam, mas hoje em dia, quando a palavra vai ser lida, é a hora que muita gente ignora, é a hora que muita gente sai do culto para beber água, é a hora que muita gente para de ouvir a palavra e se concentra no seu celular. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, mas ela precisa encontrar boa terra no seu coração, para que ela seja plantada, para que ela cresça, para que ela se fortaleça e para que você se fortaleça na presença do Senhor. Muitos crentes fracos hoje em sua fé são fracos porque não dão a devida atenção à palavra de Deus. Esses discípulos perceberam depois, mas perceberam que o coração deles estava aquecido, que o coração deles ardia conforme Deus, conforme Jesus ia falando ao coração deles.
E a palavra de Deus vai dizer então que na mesma hora, você lembra que já era de noite, que eles falaram para Jesus que eles não sabiam que era Jesus, né? Mas não, você aí, não continue a sua caminhada, porque já vai anoitecer. Apesar de já estar de noite, o texto diz que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles estavam caminhando no sentido contrário da vontade de Deus. E diante de tudo o que acontece, diante de tudo que Jesus fala a eles voltam correndo para Jerusalém, eles voltam para o caminho, eles voltam para a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, diante de tudo que você tem passado, não é tarde, não é de noite demais ainda, não é tarde da noite para você voltar para a vontade de Deus, para você voltar para o centro da vontade de Deus. Eles voltam, eles fazem o caminho de volta, e talvez essa seja a palavra de Deus para você. Em 2021, faça o caminho de volta para uma comunhão verdadeira com o Senhor. Eu sei que você deve aproveitar algum momento do seu dia para escutar essa palavra, ou vai escutar já no ano novo. Talvez você vá separar um momento da sua família, como eu vou fazer, e aproveitar ali a virada do ano para, de mãos dadas com a minha família, passando álcool em gel depois, mas de mãos dadas com a minha família, ou de joelhos, consagrarmos ao Senhor o próximo ano de 2021. É provável que você faça isso, eu recomendo que você faça, mas que não seja só de 11h59 até as 0h01, que você consagre a sua vida ao Senhor durante todo o ano de 2021 e nos anos que estão por vir, que você viva uma vida de consagração ao Senhor, não se desviando no caminho, não indo para longe da vontade de Deus, mas ao contrário, vivendo a realidade e a vontade de Deus para a sua vida. Porque não vai importar pandemia, não vai importar doenças que estão por vir, circunstâncias difíceis que você está para enfrentar. Se você estiver com Cristo, creia, você será salvo. Se você estiver com Cristo, as dificuldades virão. Jesus antecipou isso para a gente. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo também prometeu para a gente: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O caminho está difícil, mas Jesus não se ausentou do caminho, Jesus caminha conosco. Que Deus te abençoe, que seu ano de 2021 seja maravilhoso, porque você vai estar na presença de Deus, e não tem como não ter um ano maravilhoso estando na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Deus, eu quero nessa hora te engrandecer pela sua palavra lida e compartilhada aos nossos corações. E quero te pedir, ó Senhor, que o Senhor acrescente a cada coração aquilo que o Senhor gostaria de nos ensinar e falar nesse dia. Deus, sobre o ano de 2021, nós te pedimos as mais ricas bênçãos celestiais. A cada pessoa que está assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, está orando conosco. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, a família dela, que o Senhor aguarde, a proteja, mas se for da sua vontade, Senhor, fazer com que qualquer circunstância nos alcance a ponto de nos levar à morte, nós já te agradecemos pela salvação e pela graça que o Senhor dispensou a nós. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que ouviu a sua palavra e que meditou nela e que vai colocar em prática a sua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, um grande abraço, um feliz ano novo a cada um dos irmãos, que Deus assim nos abençoe. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor
levar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. E a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.